Senhor Jesus, nós ainda na Tua presença, gostaríamos de orar aqui, Senhor, pela ministração da palavra, Senhor, e não só da Tua palavra, mas do Teu poder sobre nós. Realmente ser conosco, Senhor, e como foi pedido aqui pela Cláudia, Senhor, nós, em continuidade a essa oração, Senhor, pedimos que a Tua palavra, que não volta vazia, Senhor, haja e se manifeste em poder em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 1. E nós encontramos o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Meus irmãos, naquele momento, aquele local ali vivia realmente muitas idas e vindas, né? Havia muita expectativa sobre o que iria acontecer. E justamente, exatamente naquele momento, João Batista pregava um batismo de arrependimento, algo que era realmente diferente para aquelas pessoas. E esse reino de Deus, que é sobre o que João Batista pregava, era justamente aquilo que a palavra grega ela se refere, né, que é a palavra basileia, né? Basileia é o reino de Deus, e Basileus é rei. Então, a Basileia, quer dizer, a palavra Basileia, ela tem um sentido amplo, né? Ela significa soberania, ela significa também poder real, e ela significa também autoridade real. Então, o que João Batista pregava quando ele falava de reino de Deus, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ele falava de algo que era quase que revolucionário, porque naquele local ali havia o domínio lá do Império Romano, e você num local desse, né, falar, olha, há um rei, um poder, existe um rei que é todo soberano, é como se você talvez chegasse, não sei, aqui é bem diferente, mas chegasse ali na praça, na Cinelândia, sei lá, e dissesse que vem um novo rei, não um rei não, mas um presidente que vai mudar tudo, enfim, iam dizer que você é um revolucionário, iam chamar você de comunista, iam chamar você de direitista, sei lá o quê, iam falar um monte de coisas a teu respeito, né? Mas justamente o que estava sendo pregado ali era algo totalmente assim, totalmente diferente, que não era daquele mundo, né? E quando a gente pensa, claro, no reino, nos dias de hoje, né, a gente logo pensa numa nação, a gente pensa num país, né? E claro, nos nossos dias, né, a gente tem, nós temos governantes, então a gente tem presidentes, governadores, né, prefeitos, né, nós, o povão, digamos assim, né? E a palavra do Senhor até, ela fala sobre isso, né, e nos exorta, né,
a nós nos subordinarmos, né, à autoridade dos governantes e às leis. Isso, aliás, é bênção sobre nós. E agora é interessante que quando Deus, ou quando a palavra de Deus utiliza, né, o termo reino de Deus, significa domínio. Então é algo assim muito mais do que um domínio territorial. Quando a gente tem, por exemplo, aqui a prefeitura do Rio de Janeiro, né, o prefeito, né, então ele tem lá um certo domínio. E a gente tem o estado do Rio de Janeiro também, que já tem um domínio assim um pouquinho maior. Você tem o Brasil, já é um domínio mais amplo, né? Mas a palavra, essa palavra basileu, ela tem um sentido diferente, né? Ela significa domínio, é algo muito maior. Então, você até falar isso para um governante, né? Não sei se teríamos uma palavra assim, mas é como se fosse tipo um dirigente mundial, com todo o poder. É algo realmente bastante diferente, né? E isso, hoje em dia, né, até a gente orou aqui pela Ucrânia e Rússia, né? A gente vive hoje no mundo, né, uma situação de queda de braço, né? A gente vê aí, né, nações querendo engolir a outra, uma querendo se sobrepujar. A gente vê alianças, né? A gente vê aí a China com a Rússia, né? Os Estados Unidos com a Europa ou sem a Europa, enfim. Então, há grandes movimentos. Mas é interessante, eu diria que é essencial, meus irmãos, nós nos atermos a esse Deus realmente, que Ele quer nos dar algo impactante, algo diferente, né? Amém? Amém. Algo que vai mudar, vai impactar esse mundo. Agora, nós temos, meus irmãos, nós temos que ter assim uma visão diferente. Assim como João Batista, ele pregava de um reino, enfim, de algo que poderia, e era, né, poderia parecer revolucionário, e era revolucionário, né, de fato era. Depois Jesus esteve lá aqueles 3 anos seguintes, né? E assim também nos dias atuais. Então, nós temos, a igreja tem sido desafiada, né? Lembrando aqui, né, estou olhando ali o trabalho lá das mídias, né? Então, Deus tem aberto portas, né? Estou citando isso como exemplo, né? Hoje em dia a gente vê que as mídias, não só as mídias, mas a internet, né, como um todo, as mídias são Facebook, né, Instagram, né, as redes sociais, né? Mídia é outra coisa. Mídia é um meio onde a informação ela se propaga, né? Mas a igreja ela tem que realmente ocupar espaços. E ocupar espaços realmente, ela assim, ter esse protagonismo. Mas eu não me refiro a um protagonismo político, algo que a igreja tenha que, digamos assim, colocar lá Enfim, a gente até conhece irmãos, né, que sentiram no coração, né, estão com partidos, até políticos, né? Mas isso é algo que Deus moveu o coração de irmãos a fazerem isso, né? Nós temos aqui a gente tem um entendimento realmente que a igreja ela tem que impactar, ela tem que influenciar, mas o poder de Deus ele opera numa outra dimensão, não é essa dimensão humana. É claro que a dimensão espiritual ela deve influenciar a influência humana. Então, ficou meio redundante, né?
Mas, enfim, o poder, esse poder supremo, que é a Basileia, né? A gente deve fazer com que ele influencie, primeiramente, as nossas vidas. E, através das nossas vidas, das nossas escolhas, né? O nosso viver, nossa família, enfim, a nossa esfera de influência, né? Nossos filhos, nossos netos, né? Eu sou professor também, enfim, né? A gente tem que testemunhar. Nós somos colocados em locais para testemunho, realmente, né? E tudo isso, meus irmãos, a gente tem que ter consciência disso, de fato. Isso é algo que a gente tem que ter uma certa responsabilidade, né? Eu diria muita responsabilidade, né? Que isso é algo que nós estaremos orando aqui depois, né? Mas a gente tem que ter esse compromisso, né? Não é um compromisso assim comigo, né? Com a pastora Luísa, né? Também, né? Mas é principalmente um compromisso com Deus, né? Sobretudo, né? É um compromisso que, assim, é algo que faz parte da nossa vida como cristãos. A palavra, a gente também encontra outra palavra na Bíblia, né? Que é a palavra dominador, né? O dominador é uma palavra um pouquinho diferente, né? O dominador significa aquele que tem domínio de algo sobre alguma pessoa, até sobre alguma pessoa, né? Mas a palavra dominador é diferente da palavra basileia, né? Ou basileu. O dominador é aquele que ele tem um domínio, mas esse domínio pode ser ilegítimo. Então, a pessoa, estou falando pessoa, né? Existem pessoas que são dominadoras, existem pessoas que são manipuladoras, existem pessoas que por exemplo, né, alguém que domina, o próprio Império Romano. O Império Romano, ele dominava aqueles locais. Muitos locais até pediam, tinham alianças, enfim, né? Mas muitas vezes, né, era um domínio para realmente sugar, digamos assim, né? É como realmente você ter alguém que preside, enfim, que nos preside ou está acima de nós, mas faz coisas que não devia, faz coisas ilegítimas. Ou seja, ele faz coisas que são incorretas, são coisas que são até antiéticas, né, digamos assim, né? Mas o dominador também, meus irmãos, é o próprio inimigo, que ele é ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele vem para tomar algo que não pertence a ele. Então, nós temos que realmente restaurar as coisas ao seu dono, aquele que é realmente o legítimo dono, o legítimo não dominador, mas é aquele a quem pertence, principalmente toda a honra e toda a glória. E inicialmente, até em primeiro lugar, as nossas vidas. Então, nós temos assim que entregar, prestar realmente louvor a Deus e entregarmos nossas vidas em primeiro lugar, para que Ele possa, a partir daí, atuar em nossas vidas e, em seguida, através de nossas vidas. Então, a gente tem que ter essa consciência de que existem dominadores, mas esses dominadores só vão, assim, como é que eu vou dizer, só vão sair, né? Não é a gente chegar lá e expulsar, né? A coisa ocorre por influência, né? Não sei se você já viu, se você já brincou com ímãs, né? Então você pega dois ímãs, o que acontece, né? Se eles têm polos diferentes, eles se atraem, não é isso?
Se são polos opostos, o que acontece? São polos iguais, aliás. Eles se repelem, né? Então é algo assim, a gente está ali, então tem um dominador aqui. Então o dominador, ele vai embora, ele se retira, né? Por quê? Porque o inimigo não gosta de luz. Também é como você coloca a luz ali e aqueles, enfim, aqueles bichinhos ali acabam morrendo. Você coloca a luz do sol, o que acontece? A luz do sol, ela é bactericida, né? Ela vai acabar com vários serezinhos que não são patógenos, né? Que fazem mal à nossa saúde, inclusive, né? Então, meus irmãos, a coisa ocorre, muitas vezes, a gente nem precisa falar, só em a gente estar ali, só a gente não ocultar a luz, né? A luz ela tem que ser colocada no alto, né? Então, a gente manifestar essa luz. A luz se manifesta através de nós, quando a gente deixa com que essa luz se manifeste. A gente deixa e realmente leva essa luz para que ela, de fato, esteja aparente às pessoas. Então, quando isso ocorre, os dominadores já vão saindo ali de fininho. Você não precisa chegar e bater boca, discutir, né? Não precisa nada disso, né? Jesus, inclusive a palavra de Deus, Jesus chegava e ia ocupando espaço. E assim também somos nós. A igreja ela deve ocupar espaço. Então, quando a gente ocupa a mídia, a gente tem lá o nosso seminário, enfim, a gente tem os cultos, nós estamos ocupando espaços, nós estamos ocupando meios, mídias, redes sociais, por exemplo, que é o que eu citei aqui. A gente, quando vai evangelizar num local, a gente vai ali distribuir até um folheto, enfim. A gente está ocupando um espaço, a gente está, digamos assim, mostrando que aqui existe uma igreja, que existe um povo, e isso aí tudo é algo que faz parte da gente tomar espaço para o legítimo dono e não os dominadores, aqueles que vêm para roubar, matar e destruir, né? Então, quando João Batista pregava essa palavra de que o reino de Deus estava próximo, né? Na verdade, era uma mensagem maravilhosa, e no momento de muita opressão e assim, domínio, né? Então, era uma palavra assim que fazia bem a quem ouvia, né? Muitos até entenderam que esse Messias, né, os judeus, né, muitos até hoje, né, entendem que esse Messias, quer dizer, eu acho até que mudou hoje em dia, nos tempos modernos, mas na época eles esperavam alguém, um revolucionário, enfim, alguém que fosse matar os romanos, algo assim, um cara realmente que fosse tomar a coisa, né, a situação pela espada, né? Mas assim também, meus irmãos, é a palavra de Deus, né? A gente, muitas vezes, a gente até acostuma, né? A gente fica, né? A gente vem à casa do Senhor, né? E fica ali, né? Tinha uma palavra até que o pastor Valmir até hoje utiliza, né? Ele falava assim, ele fala, né? Quando o pastor prega, né? Está ali cuidando lá do povo, né? Ele diz assim, está costurando, como é que é, as vestes dos santos, né? Então, quando você está ali, digamos, naquela, não vamos chamar de rotina, né? Mas você está ali nos cultos, enfim, né? É algo que é bom, que é agradável, mas às vezes a gente fica naquela situação assim, né? Condição de conforto, né? Então está ali, está bom, né? Está algo agradável. Então, não que a gente tenha que fazer coisas desagradáveis, não é isso, né?
mas é a gente ser desafiado, a gente fazer coisas que a gente nunca fez, né? Coisas que talvez a gente vai aprender, coisas que a gente precisa fazer realmente, né? E Deus nos coloca nessas condições, meus irmãos. Deus espera de nós esses desafios, nós sermos desafiados. Isso a gente precisa, isso faz parte. E eles estavam sendo desafiados ali, João Batista, o povo, né? Todos estavam sendo desafiados. Mas era um desafio diferente, não era assim para chegar lá e passar a espada lá dos romanos, né? Pelo contrário, muitos romanos até se converteram, e a coisa chegou a tal ponto que, no final, né, claro que a coisa deturpou um pouco, né? Mas o cristianismo, ele meio que abraçou o Império Romano abraçou no final lá o cristianismo, né? Enfim. Então, mas por que isso, né? Porque houve essa ocupação, porque houve essa difusão, vou usar um termo mais interessante, que não houve algo violento, não houve algo assim que chegaram lá e, vamos tomar aqui, agora esse território aqui todo mundo vai falar esse idioma, vamos acabar com o latim, agora é um idioma novo. Não houve nada disso, a coisa foi acontecendo e Deus vai abrindo portas, Deus vai complementando através de outras pessoas e milagrosamente as coisas vão acontecendo. Agora, nós temos que nos disponibilizarmos para esse plano ser feito, para ele ser realizado. Isso vem através de nós, né? Então, até falando até um pouquinho de mídias, né, que para mim foi bem impactante, né, quando começou, né, esse trabalho, né? Eu me lembro, de repente, não podia mais fazer culto, tinha que todo mundo ficar em casa. Houve um momento que a coisa ficou mais radical e na hora você não sabe bem o que fazer, né? E agora? Né? Eu vou me trancar em casa, né? Vai cada um para um canto, esquece, não vai mais ter culto, né? Então, e aí? Né? O que a gente faz? Né? Então, nós somos desafiados. Nós somos desafiados. Então, nós estamos aqui, a nossa igreja está aqui. Mas por que nós estamos aqui? Então, nós temos que colocar isso diante de Deus. Será que está bom assim? Será que... Né? Eu acho que... Não é que não está bom. Eu acho que precisa de mais. Né? A gente está num certo ponto, mas Deus espera mais assim, de cada um de nós, né? Certamente, meus irmãos, se a gente olha aqui a história de Jesus aqui nos evangelhos, né, que Jesus, de fato, né, tinha uma coisa, ele não era o rei que alguns esperavam, ele era algo diferente, né? Agora, esse dilema, vamos colocar assim, né, nós temos que entender e lidar com ele em nossas vidas. Muitas vezes, né, a gente tem dúvidas, a gente tem questões não respondidas, né? Será que Jesus é o rei que você espera na sua vida? Será que você está com tudo certinho ali para você prosseguir, né? Para você se lançar nesse propósito? Será que você não tem questões aí que você precisa, né, responder? Né? Será que Jesus, digamos assim, será que você está se entendendo bem ali lá com Jesus? Né? Será que ele... Não, é legal, mas tem uma coisa aqui, esse negócio de santificação, não sei, tem alguma coisa ali que não está bem assim alinhada, né? Então nós temos que estar alinhados, meus irmãos, porque
É através desse alinhamento, né, através dessa, digamos assim, dessa comunhão mais profunda, né, que a gente começa a enxergar certas coisas, a gente começa a perceber certas coisas, não só na nossa vida, mas naquilo que Deus espera de nós. Isso vem através desse entendimento, né? Quem é Jesus realmente para nós? E o que Jesus quer, o que Ele quer fazer na tua vida, em cada vida aqui, né? O que Jesus quer fazer na minha vida e através da minha vida, através da vida de cada um de nós, né? Não como um rei dominador, não como um dominador que chega e sai impondo, né, faz porque senão eu vou te aplicar uma pena, faz senão eu vou te prender, faz porque senão eu vou pegar a tua família, os teus filhos, eu vou confiscar os teus bens, enfim. Jesus não é assim, né? Deus não é assim conosco. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a liberdade. A gente não sabe, a gente às vezes excede, né? É igual aquela pessoa que é muito educada, talvez, né? Aí ela te convida, você vai na casa dela e tal, aí você chega lá, aí pega uma coisa aqui, outra coisa ali. Tudo bem, às vezes a pessoa né, bem hospitaleira, você tem que ficar à vontade. E Deus é alguém assim também, né? Mas nós temos que saber viver em liberdade, meus irmãos, viver nessa liberdade, né? Nós temos assumirmos essa liberdade plenamente, a gente deixar que assim, essa liberdade ela tome conta das nossas vidas, a gente não ter limites, né? Então a gente não se impor limites. Muitas vezes Deus quer coisas de nós e a gente pensa assim, mas eu não sei, né, como é que eu faço, né? Hoje em dia a gente tem um desafio aqui que é o nosso seminário, né? A gente está para implantar agora um sistema Moodle, né? Na verdade é um software, né? É uma coisa nova, é uma coisa desafiadora, tá? Mas se a gente não encarar o desafio, não sai, nada sai, nada funciona. Se você olhar as grandes descobertas lá da humanidade, o homem que foi à Lua, né? Não é que você imaginaria isso. Na década de 60, tem gente que não acredita, né? Acha que foi em filme, né? Tem cara que não acredita. Eu não me incluo entre esses, né? A coisa vai bem além disso, né? Assim, para achar que isso não é verdade, né? Enfim. Mas, então, meus irmãos, se a gente não deixar as nossas vidas se transformarem, a gente não assumir essa liberdade, assumir essa falta de limites, né, que nós não temos, a gente pode não saber como fazer, mas aí é outra história, que Deus o quê? Capacita aqueles a quem Ele chama, né? Mas aí a gente tem que querer, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar dizendo, ok, Senhor, eu quero, mas me ajuda que eu não sei, falta o como, né? Falta o como. E aí Deus vai te mostrar. Então você tem que chegar lá, né? Eu tenho até uns alunos, né, o que eu oriento, iniciação científica, né? Às vezes a gente coloca o problema lá, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui com um assunto, sei lá, com extremófilo, sei lá, junta a área de biologia com a área espacial, o aluno olha aquilo e fica assim, cai, né, o queixo. Aí ele fala, não,
Você está pronto, caiu o queixo. Então vamos começar agora. Vamos ver como é que você aprende aqui, né? Então, meus irmãos, muitas vezes Deus nos coloca em situações assim até de perplexidade, né? Você fica assim, e agora? Então Deus vai nos dar condições. Deus vai chegar lá e vai dizer para você, ó, é aqui, é aqui. Aí Deus te coloca alguém, né, que vai te ajudar, aí vai te abrir uma porta, aquela informação vai chegar para você, e aí as coisas vão acontecendo, né? Você vai receber um dom de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, amém? Então nós somos cheios do Espírito Santo para quê, meus irmãos? Não é só para a gente ficar assim, aquele vaso cheio, né? Amém, né? Mas a gente é cheio justamente para que esse poder, né? O poder é o quê? Algo que tem um potencial, né? Igual você pegar uma bola de ferro e colocar no alto, né? Essa bola de ferro, ela tem um potencial, né? O pessoal chama até energia potencial. Ela tem um poder. Qual o poder dela? Dela rolar e cair no chão, né? Fazer um buraco, né? Então ela tem um poder. Ela pode realizar alguma coisa. E assim também somos nós. Então, quando Deus te dá o Espírito Santo, você tem um poder ali que Deus te deu. Mas esse poder não é para ficar armazenado, não é para você chegar igual a bola de ferro, vamos botar a bola de ferro no alto, não vai servir para nada, né? Vai ficar lá, aquilo parado lá, podia atravessar a terra, né? Imagina uma bola bem pesada, né? Já pensou? Atravessar a terra. Então Deus vai nos dar esse poder para a gente realizar. Agora, Ele vai nos dar poder para a gente usar, não é para a gente guardar simplesmente, né? Ou a gente ficar ali, né? Agora, né? Então a gente tem que realmente seguir em frente, tá, meus irmãos? Eu queria até ler um pouquinho mais sobre essa questão de reino, né? Aqui em Daniel, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. Eu não vou ler tudo não, mas é bem interessante esse trecho. Eu vou ler do versículo 21 aqui, só para contextualizar um pouquinho. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então ele diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Eu não vou continuar aqui. Então, meus irmãos, esse trecho aqui, ele fala sobre um reino celestial, um reino espiritual. E mais, meus irmãos, a gente é chamado para realizar uma obra que ela é espiritual, mas ela vai se manifestar materialmente. Então, quando você crê, assim como João Batista,
naquele rei, naquele rei. Ah, tem um rei aí. Não, mas que rei é esse? Né? O pessoal que é do mundo. Não, mas que rei? Não, é um rei. Você não conhece. Depois eu vou te apresentar ele, né? Então, é algo que realmente, meus irmãos, não é desse mundo. Não é desse mundo. Mas nós temos que assumir, né, essa, digamos assim, essa coisa abstrata para muitos, né? Ela tem que ser real para nós. Ela tem que ser vivida por cada um de nós. Nós temos que viver realmente isso, tem que ser real, essa transformação, essa mudança. Então, não é algo distante. Então, quando a gente vive, quando isso está realmente, digamos, entranhado, né, aí a gente começa realmente a manifestar, esse poder se manifesta através de nós, através de nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas ações e através até do mover lá do Espírito Santo, que Deus vai te dar palavras, Deus vai te revelar coisas, até palavras, até para pessoas, para alguém que precisa, ou vai te revelar algo para você orar por aquela pessoa. E Deus vai fazendo a obra, não precisa ser algo assim. Outra coisa, a gente espera uma coisa assim grandiosa, né? O que é grandioso para você, né? O que é grandioso, né? A palavra de Deus fala, né, quando menciona lá o pastor, né, que Jesus muitas vezes quer aquela ovelhinha que está lá desgarrada, né? Então a gente vê, por exemplo, tanta gente aí lá em presídios, por exemplo, né? Muitos são cristãos, estão ali. Muitos já ouviram a palavra de Deus. Até, às vezes, na rua mesmo, você vai conversar com um, com o outro. Você vai ver, como é seu nome? Moisés. Como é seu nome? Daniel. Como é seu nome? Ezequiel. Aí você pergunta, por que você tem esse nome? A minha mãe, a minha avó, né? Você vai ver que aquela pessoa tem uma história na vida, mas ela se desviou, enfim, mas ela até sabe a palavra. Então, se você realmente estiver do lado ali, falar, ajudar, aquela pessoa vai se reatar com Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria até de orar por isso, por tudo isso, né, que Deus quer fazer em nós e através de nós, né? Amém. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando aqui de reino de Deus, né, eu queria orar aqui a oração do Pai Nosso, né? Eu gosto dessa oração porque ela fala, né, justamente da manifestação do reino de Deus. É uma oração que Jesus ensinou. Então é algo assim muito importante, né? É algo chave para as nossas vidas. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Amém. A gente pode até dar as mãos aqui numa atitude de unidade. Amém. E vamos pedir para que o Senhor se manifeste, o reino de Deus realmente seja presente em nosso meio, ele se manifeste realmente na sua plenitude. Amém, Senhor. Amém. Senhor Jesus, antes de orar, eu queria entregar ao Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, aqui as vidas, Senhor, os propósitos, Senhor, e o porquê, Senhor, que muitas coisas acontecem, Senhor, e muitas vezes nós não sabemos e muitas dúvidas, Senhor, nos ocorrem. Mas, Senhor, te pedimos, Senhor, realmente ser aqui
com cada vida, Senhor. Visita cada coração. E que cada dúvida, Senhor, cada questão, Senhor, seja não só respondida, Senhor. Muitas vezes não há uma resposta, mas o Senhor dê um coração tranquilo, Senhor, pelo menos. Muitas vezes há respostas que nós talvez nem estejamos preparados para ouvir, ou virá no momento certo. Mas, Senhor, sobretudo, queremos estar aqui, Senhor, em paz contigo, Senhor, com o Rei, que é o Rei verdadeiro, não é o dominador, não é o espírito desse mundo, não são poderes desse mundo, não são paixões desse mundo, não são coisas que nos atraem, Senhor, são coisas atraentes. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Hoje em dia vivemos, Senhor, num mundo onde há nações, há nacionalidades, mas não foi sempre assim. E, Senhor, ajuda-nos a nos desapegarmos, Senhor, dos conceitos, daquilo que é temporal, daquilo que é secular, daquilo que é cultural, aquilo que nos trava muitas vezes, que nos impede, que nos limita, Senhor. Senhor, tira toda a limitação, Senhor, que há em nós. Senhor, toda a limitação, seja cultural, seja educacional, seja até algo que vem da criação, enfim. Muitas coisas que eventualmente nos limitam, Senhor, ajuda-nos. E ajuda-nos a nos entregarmos a Ti, Senhor, e entregarmos a nossa vida, Senhor, e totalmente, e que haja liberdade do Teu Espírito em nosso meio, Senhor, de se mover entre nós, em nome de Jesus. Então vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que você fale para o Senhor aqui. Você pode erguer as suas mãos, você pode se ajoelhar, você pode pular, não sei. Mas realmente abra o teu coração aqui para Jesus e fale com Ele. Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória. E, Senhor, realmente queremos viver este reino, Senhor, viver contigo, Senhor, e viver o hoje, Senhor, onde nós estamos ainda, Senhor, ainda que tenhamos limitações, Senhor, muitas limitações, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a que as limitações, as nossas limitações sejam superadas, Senhor. Aleluia, Senhor. Realmente manifesta aqui, Senhor, a Tua unção aqui. Aleluia, em nosso meio, Jesus. Oh, Senhor, ensina-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Toca em nossos corações. Toca, Senhor, nossas mentes, Senhor. Aleluia, Senhor. Encontra corações aqui entregues, Senhor. Corações dispostos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus.
visita o nosso coração, Senhor, e remove, Senhor, aleluia, Senhor, remove toda limitação, Senhor, tudo aquilo que precisa ser lavado também, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos fala que o Teu Espírito habita em locais santificados, Senhor. E assim te pedimos, Senhor, santifica-nos aqui, Senhor. Oh, Jesus, remove toda a impureza, Senhor. Nós queremos confessar aqui, Senhor, tudo aquilo que nos afasta, que nos separa de Ti, Senhor, aleluia. Que você confesse diante do Senhor aqui aquilo que você sabe que não agrada a Deus, aquilo, ou até que você nem saiba, que você coloque diante de Deus, que a palavra fala de pecados ocultos. Muitas vezes nós nem percebemos. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Aleluia, Senhor. Coloca, Senhor, realmente a brasa do Teu altar aqui, Senhor. Aleluia, sobre cada vida, Senhor, aleluia. Coloca brasas do Teu altar, Senhor, aqui, Jesus. Sobre cada vida aqui, Senhor. Vai aquecendo, Senhor, realmente, aleluia. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Vai aquecendo aqui, Senhor, aleluia. Oh, Jesus, vai soprando, Senhor, com Teu vento, Senhor, aleluia. Oh, Rababara Xarabai, aleluia. Pai nosso